Hello guys, welcome to another lesson. I am Teacher Gilo, your English teacher. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Teacher Gilo, o seu professor de inglês. E hoje eu vou te ensinar a como falar as horas em inglês, certo? Vamos lá então, olha só. A primeira coisa que a gente precisa saber é como que a gente pergunta as horas em inglês. Então a gente fala What time is it? What time is it? Aqui tem uma dica de pronúncia muito legal. Quando a gente tem duas palavras e uma termina num som parecido ou igual igual ao som da palavra que vem depois, a gente junta tudo. Então, what time? A gente não para e diz what time is it? A gente junta os dois sons de T, nesse caso, e faz uma palavra só. What time is it? Você pode usar essa dica de pronúncia para outras palavras quando você vê que elas terminam do mesmo jeito que a outra começa. Vamos ver então a primeira hora, olha só. Aqui a gente tem 2 horas, né? Eu posso dizer assim: What time is it? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Aqui, ó, lembre-se, a gente sempre vai responder utilizando it's, ok? It's. It's 2 o'clock. O'clock a gente utiliza quando é uma hora cheia, em ponto, ok? Próxima hora a gente tem aqui, ó, it's 2:10, 2:10. It's 2:10. A gente lê as horas da esquerda para a direita, nesse sentido, certo? E eu tenho sempre duas formas de dizer as horas. Eu posso dizer essa forma corrida, it's 2:10, ou então eu posso dizer outra forma utilizando o past, it's 10 past 2. It's 10 past 2. Esse past é sempre depois. Por exemplo, eu posso dizer o que isso quer dizer? Quer dizer que já se passaram 10 minutos depois das 2, ok? Vamos ver a próxima hora. It's 3:45. 3:45. It's 3:45. Mais uma vez, eu tenho a forma simples, a forma direta. It's 3:45. Ou então, eu posso dizer também utilizando a quarter. It's a quarter to 4. A quarter significa o quê? 15 minutos. Ó, a gente diria em português, né? 15 para as 4. Mas em inglês eu posso dizer it's a quarter to 4. Então, a quarter é 1/4 de hora, 15 minutos, ok? E quando eu digo assim, ó, 13:45, 15 para as 4, eu utilizo o to, ok? Percebe a diferença? Quando é para, eu utilizo o to. Quando é passado, eu utilizo o past, ok? Vamos ver mais essa aqui. It's 3:30. Aqui, ó, 3:30. It's 3:30, mais uma vez, a forma direta. Ou então, it's a half past 3. It's a half past 3. Então, se eu tenho aqui a quarter, que significa 15 minutos, a half vai ser meia hora. Half em inglês é metade. Então, metade de 1 hora, 30 minutos. It's a half. Preste atenção na pronúncia aqui. A gente fala half. It's a half past 3. É uma outra forma de falar também as horas. Você pode optar sempre pela forma direta, pela forma corrida, mas também é importante a gente conhecer as outras formas que as pessoas utilizam para falar. Por quê? Porque se elas responderem pra gente com essa forma aqui, a quarter to, a past or a half past, a gente tem que saber o que eles estão dizendo, porque nem sempre as pessoas vão responder as coisas da maneira como a gente espera. Então a gente tem que conhecer as várias formas de falar a mesma coisa em inglês, ok? Ficou claro então essa parte? To é sempre quando 15 para as 4. Esse to vai ser para tal hora. E o past, então, vai ser sempre depois aqui, né? Desse lado aqui, digamos assim. E aqui, to seria o que está faltando para completar aquela hora, ok? Vamos ver então aqui, ó, outros detalhes envolvendo as horas em inglês. Meio-dia. Meio-dia, então, eu posso dizer noon. Meio-dia é noon. Midnight é meia-noite. Em inglês, eles não têm
esse horário que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, assim, no Brasil a gente fala 14 horas, 15 horas, né? 2 da tarde, 3 da tarde. Em inglês não existe isso. Em inglês não existe esse tipo de hora. Então, para diferenciar, o que eles utilizam? AM, PM e AM. Então, assim, noon é o lunchtime, meio-dia. Então tudo que vem depois do meio-dia vai ser PM. Até quando? Até a meia-noite, midnight. Midnight então é AM. Por exemplo, 1 da madrugada, 1 AM, certo? 11 da manhã, 11 AM, certo? Depois do meio-dia até a meia-noite, PM. Outra coisa interessante também, quando a gente fala as horas em inglês, a gente utiliza o at. A preposition que a gente utiliza é o at. Por exemplo, a gente tem um compromisso às 6 da tarde. See you at 6 p.m. I see you at 6 p.m. Eu vejo você às 6 da tarde. Então, a preposition que a gente sempre vai usar junto com as horas é a preposition at. Outra coisa, a gente pode substituir o zero por ou apenas. Então eu tenho aqui, ó, it's 2:05, 2:05, eu posso dizer it's 2:05, certo? Não se esqueça sempre de colocar o it's na frente antes de dizer as horas, certo? It's 2:05. Lembrando então que se você é meu aluno de inglês, você vai assistir esse vídeo, assista mais de uma vez, faça suas anotações, repita as horas depois que eu falar, repita as expressões em inglês que eu utilizo aqui, dê pausa, pratique a pronúncia. E aí, durante a aula, então, o que a gente vai fazer? A gente vai revisar esse conteúdo aqui e vai fazer uma conversação utilizando as horas em inglês. A gente vai ver outras horas, a gente vai praticar bastante, certo? Então, eu vejo você em aula. Thank you for watching and I see you on my next lesson. Muito obrigado por assistir e eu vejo você na minha próxima aula. Bye!